Aleluia. A graça e a paz, queridos. Amém. Amém? O Senhor está aqui. Aleluia. O tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é: se levante, creia, prossiga e não desista. Amém. Se levante, amém, creia, prossiga e não desista. A palavra de Deus nos diz em Salmo 139, abramos lá, Salmos 139, aleluia. Salmo 139, vou ler com vocês, do versículo 8 ao 10. O Senhor está aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Salmo 139, do 8 ao 10, diz assim, a palavra de Deus: se subo aos céus, lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Glórias ao nome do Senhor. Que palavra profunda essa palavra de Salmo 139, que o Senhor discorre para nós concernente à sua onisciência e à sua onipotência. Então, onisciência é o Deus que tem toda a ciência, todo o conhecimento, aleluia. Ninguém tem maior conhecimento, ninguém tem toda a ciência a não ser o nosso Deus, esse poderoso na terra, soberano nos céus. E todo poder, ele é onipotente, é o único Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos, sentimos ou cremos. Por isso Deus fala conosco nesta noite: se levante, creia, prossiga e não desista. Aleluia. Os dias são maus e o inimigo vai tentar de todas as formas. As circunstâncias vão tentar te fazer parar, nos fazer parar, porque como igreja do Senhor, a cada dia nós estamos cercados de tantas coisas que tentam nos afrontar, nos desanimar, nos fazer parar diante das tribulações e lutas. Eu costumo dizer que a luta nós fazemos com as nossas próprias mãos. Agora a provação não. Provação é Deus nos provando para nos tornarmos melhores para o louvor da sua glória. Então, queridos, de que se queixa o homem, né? De tudo aquilo que ele mesmo tem provocado para que as situações sejam tenebrosas na sua vida. Talvez você fale assim: ah, pastora Rosa, você não tem situações difíceis na sua vida? E eu vou dizer assim: com certeza eu tenho bastante lutas, bastante situações adversas, situações terríveis, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está aos pés da cruz. E é por meio disso que eu creio que o Senhor está intervindo. Amém, queridos? Está intervindo a nosso favor. Por isso eu creio que o Senhor é que quebra as cadeias, porque é Ele que nos dá livramento em meio às circunstâncias da vida. Então, a palavra de Deus nos diz em Josué, capítulo 1, versículo 9. E eu também queria deixar aqui com vocês, Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Obrigada. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Essa é uma outra versão que eu estudei e eu queria deixar aqui de uma forma bastante elucidativa para nós,
Porque o Senhor fala aqui em Josué capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Ou seja, estará com você em todas as situações, em todos os caminhos, em todas as tribulações e provações. Ele é o Deus que pleiteia as nossas guerras. Ele é o Deus que nos dá força para prosseguir. Ele é o Deus que diz: se levante, creia, prossiga e não desista. O Senhor está falando para nós nessa noite. É tempo de encorajarmos uns aos outros. É tempo de declararmos: ei, não pare no meio do caminho. O Senhor tem um propósito contigo. Prossiga. Creia que o Senhor está pleiteando as suas guerras. Aí a palavra do Senhor é tão tremenda. Glória a Deus. Porque em Salmo 139, versículo 8, diz assim: se subo aos céus, aleluia, aleluia, lá estás. Que forma que nós podemos subir aos céus? Através, de repente, de uma viagem de avião. A gente fica tão lá no alto, não é verdade? Dá para ver as nuvens. Às vezes, se a gente viaja acima das nuvens, então, olha, se subo aos céus, lá estás, aleluia. Por isso, não tenha medo de viajar de avião, porque às vezes você tem tanto medo de viajar de avião e de repente você vai e tem um acidente terrível de carro. Entendeu? Então, e já foi constatado que o avião é o veículo mais seguro do mundo. Então, queridos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aí a palavra de Deus nos diz aqui: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. De que forma podemos fazer a nossa cama no mais profundo abismo? Talvez aquela enfermidade que você pensa assim: meu Deus, não tem mais jeito, eu vou partir. Estou no mais profundo abismo. Estou no fim do túnel. Hoje foi uma coisa muito interessante. O Eisa chegou para nós e falou assim: o nosso filho falou assim: o melhor lugar para se estar é no fim do túnel. Porque, né, no fim do... Eu disse que o lado bom de estar no fim do poço é que você só pode ir para uma direção, para cima. Eita! O lado bom de estar no fundo do poço é que você só pode ir na única direção, que é para cima. E é verdade. E a palavra de Deus nos diz aqui, obrigada por refrescar minha memória. E a palavra de Deus diz assim: se faço a minha cama no mais profundo abismo, no fundo do poço, lá estás também. Talvez você se sinta assim, no fundo do poço. Talvez você se sinta lá, no abismo mais profundo. O Senhor te diz: ei, segura aqui minha mão. Eis que estou contigo, meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que por ti sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Aleluia! Glória a Deus. Se levante, creia, prossiga e não desista, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, mas aquieta o seu coração, porque o Senhor colocou anjos em volta, emparedando a sua vida, a nossa vida. Creia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansa. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Oh, querido, talvez a luta esteja bastante acirrada. Oh, aleluia. Talvez as circunstâncias queiram te fazer parar. Isso vai acontecer no trajeto da vida. Aconteceu isso com os apóstolos. Aconteceu isso com os discípulos. Aconteceu isso no Antigo Testamento com os anciãos. Aconteceu isso com os líderes. Oh, aconteceu isso com homens e mulheres de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ei, erga os olhos para o céu e contempla o que é fiel. A Bíblia diz que passará os céus e a
versículo 24, também gostaria que nós abríssemos lá, Salmos, capítulo 31, glória a Deus, versículo 24 diz assim a palavra de Deus: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Oh, que coisa linda! Pastora, eu estou passando uma situação difícil, eu não quero caminhar. E tem uns que ainda fazem pirraça com Deus, né? Eu estou assim, se o Senhor não fizer tal coisa, eu não faço e nem vou caminhar mais. Já vi muitos crentes fazer isso, irmãos. Deus não tem nada a ver com os nossos problemas. Tem problemas que surgem. Vou dar um exemplo. Doença é para dar em poste? Isso aí, Laurinha já balançou a cabeça. Não, isso aí não é para dar em poste. Meus pais falavam isso desde quando nós éramos pequenos. Doença não é para dar em poste. Mas se der e se orarmos, o nome do Senhor pode ser glorificado através da fé, porque Deus é poderoso para nos curar, amém? Mas doença não é para dar em poste. As situações acontecem, viu? Esse vírus aí a gente nem esperava, e de repente surgiu e acometeu várias pessoas de enfermidades. Só que tem um porém: o Senhor é varão de guerra e Jeová é o seu nome. Ele está à nossa frente como leão da tribo de Judá. Ele é poderoso para intervir a nosso favor. E Ele é poderoso para nos curar, nos tornar invisível aos olhos de Satanás, nos tornar invisíveis aos olhos dos nossos inimigos carnais e espirituais, e nos fazer mais que vencedores diante de tantas calamidades, diante de tantos vírus feitos em laboratório, ou seja lá o que for. O Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. E diz mais: se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E se alguma coisa acontecer, a palavra de Deus nos diz com relação a esses vírus: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos diz em Salmos 31, versículo 24: sede fortes, meu irmão, sede fortes, minha irmã, e revigore-se. Como que eu me revigoro? Na palavra. Como que eu me revigoro? Eu com meu irmão, fortificando na palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de bênção. Aleluia! Então, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ah, queridos, é muito difícil esperar no Senhor. Eu entendo isso. Quantas vezes a minha discipuladora falava assim para mim: espera no Senhor, você tem que aprender a esperar no Senhor. Irmão, que luta, porque eu me lembro que papai bebia muito. E eu fui a primeira a me converter na minha casa, na nossa casa, na nossa família. E eu me lembro que eu chorava sozinha: Deus, meu pai está bebendo ainda, Jesus. E diante de tantas coisas aconteciam, mas o Senhor sempre falava e usava a Vânia: espera no Senhor, Deus trabalha na hora dele. Deus, Ele sabe a hora que Ele vai entrar e salvar o seu pai. Sabe quanto tempo durou isso, queridos? Sabe quanto tempo eu me converti? Em 1987, tem tempo, né? Eu me converti em 1987. Meu pai se converteu quase 20 anos atrás, porque Jesus já levou ele, tem 10 anos. Porque papai aqui na igreja, ele serviu ao Senhor 8 anos, ou seja, quase 8 anos, ia dar 8 anos aqui na igreja. Então, já tem 18 anos, né, que papai serviu ao Senhor, mas 10 anos que o Senhor o levou. Demorou, não é verdade? Para ele se converter. Se eu me converti em 87 e ele se converteu há 18 anos atrás, antes de partir, então, queridos, não é no meu tempo. Imagina quantas lágrimas eu derramei, mas eu esperei. Aleluia! Eu esperei com paciência no Senhor. Chorava e me alegrava, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença
novamente. Então eu cria que o Senhor se levantaria a meu favor, e Deus salvaria o coração do nosso pai, e Deus assim estabeleceu no tempo dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, aquieta-te. Aquieta, eu falo pela minha própria experiência de vida. O aprendizado de esperar, ele é interessante. Por quê? Porque a esperança conota que eu estou confiando no Deus que trabalha por mim, no Deus que por mim tudo executa. Quando eu espero no Senhor, eu estou deixando Deus agir. Quando eu espero no Senhor, ainda que eu chore, eu falo: Senhor, eu posso estar chorando, mas o Senhor está colhendo as minhas lágrimas, e o teu nome será glorificado no tempo certo. Isso é fé, aleluia. Isso é fé. Glória a Deus. Meu filho pode estar lá nas drogas, mas eu creio que o Senhor irá arrebatá-lo como um forte. E no tempo certo, o Senhor trará ele, e ele se converterá para o louvor da glória de Deus. Não é para nós, não é para mim, é para Deus ser glorificado, queridos. Aleluia. E no tempo certo Deus estabelece. Louvado seja Deus. Eu imagino quanto tempo a nossa irmã orou por nosso irmão Josh se converter. Não é verdade? E Deus não fez? Amém. Aleluia. Quantas lágrimas deve ter derramado? Mas Deus não fez? Assim Deus faz conosco. Ele fala para nós assim: aquieta o seu coração. Credes em Deus, não se turbe o vosso coração. Não se turbar, é isso. É fazer com que a nossa esperança não se perca no trajeto da nossa vida cristã. Porque as situações adversas irão brotar na estrada da vida, mas o Senhor, Ele opera milagres. Isaías 41 também quero deixar. Por isso Deus fala para nós: se levante, creia, prossiga e não desista. Diz assim a palavra de Deus em Isaías, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Aleluia! Como é bom ouvir Deus falar, e Deus está aqui no nosso meio a se manifestar. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 41, aleluia, capítulo 41 diz assim no versículo 10. Eu creio que todos conhecem. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Ei, queridos, a destra do Senhor é fiel. A destra do Senhor é fiel. Nós temos que crer que o homem pode ser infiel, o homem pode falhar conosco. Filhos, maridos, mulheres, parentes, amigos de escola e de colégio, na vida profissional, muitos podem nos decepcionar, nos entristecer, mas o Senhor não. Ele diz na sua palavra em Isaías 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha que coisa interessante. Ele fala para você não temer, aleluia, porque Ele garante. Ele não fala que vai logo de imediato acabar com a luta, com as circunstâncias. Não, Ele fala: olha, não temas. Ele fala para você não temer, mas Ele fala assim: aquieta teu coração, porque eu estou contigo. Aleluia. Aí Ele fala: não te assombres, ou seja, não fica desesperado com essa luta que está diante de você. Não te assombres, fortifique a sua fé. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ou seja, não te assombres, porque eu sou maior do que qualquer circunstância. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus, ela é muito didática. Glória a Deus. Ela nos ensina como nós temos que nos comportar
eu te fortaleço. Ele continua: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Naquele momento que eu e você estamos quase sem força, o Senhor vai lá e fala assim: eu te fortaleço. Vem, levanta, meu filho. Eu te sustento. Levanta, meu filho. Eu te ajudo. Levanta, meu filho. Porque a minha destra, ela é fiel. Por isso Deus fala para nós nessa noite: se levante, creia e prossiga, porque o Senhor operando, ninguém impedirá. Aleluia! Glória a Deus. Ele tem uma destra fiel, queridos. E se Ele tem uma destra fiel, ninguém pode se opor ao seu poder. Oh, aleluia! Salmo 56. Abramos lá. Glória a Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera vida em nós. É a palavra de Deus que vivifica o nosso espírito, recriado pelo Espírito de Deus. Somos nova criatura, e a cada dia essa palavra tem que gerar vida em nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. Salmo 56 diz assim, versículo 3 e 4: em-me vindo o temor, hei de confiar em ti. Por aí, essa palavra é tremenda. Em-me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, o salmista, ele faz uma escolha. Me vindo o temor na minha direção, eu escolho confiar em ti, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Em vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um mortal. Oh, glória a Deus. Deus fala assim: que me pode fazer um mortal? Ei, vira para o seu irmão e fala assim: que te podes fazer um mortal? Aleluia! Que te podes fazer um mortal? Eu sou o Deus que tudo posso. Eu sou o Deus que te fortaleço. Eu sou o Deus que te sustento. Eu sou o Deus que te pego pela minha mão direita e digo: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Queridos, você pode passar uma situação que fica assim: meu Deus, ó, tipo balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Oh, aleluia! Ele não mente com a sua palavra. Ele não mente. Ele diz na sua palavra, em Salmo 55, versículo 22: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Se nós estamos abalados às vezes, queridos, é porque deixamos as circunstâncias nos tomar de assalto. Como que eu deixo as circunstâncias me tomar de assalto? Eu já passei por isso na minha vida. Você acha que a pastora Rosângela não passou por isso? Como que eu deixo as circunstâncias me tomar de assalto? Quando eu não faço a minha devocional diária. Todo dia, querido, ao acordar, você tem que dizer: obrigada, Deus, pela vida. Gratidão pela vida, porque até aqui tem me ajudado, Senhor. Ebenezer, aleluia. Não importa o que irá acontecer daqui um dia, 2 dias, eu tenho que viver um dia de cada vez. Aleluia. Aí eu começo a meditar nas Sagradas Escrituras, porque a palavra produz vida em mim. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a minha fé é fortificada? Por meio de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu começo a falar em voz alta a palavra de Deus para mim mesmo ouvir, para minha fé ser edificada. Aí a palavra de Deus me diz aqui em Salmo 55, versículo 22: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí eu começo a
Bendito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem não te temerá e quem não glorificará o teu santo nome? Aí eu me levanto, vou tomar o meu café da manhã, já com a minha devocional, olha, intacta, e vou trabalhar, ou vou fazer meus afazeres. É assim que o crente vive, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e a única forma de nós mantermos a nossa fé intacta é por meio da palavra, é por meio de uma vida de oração, é não olhar as circunstâncias. Eu me lembro quando uma notícia muito ruim chegou na nossa família, né, mamãe? Aquela notícia de um ente querido, né? E talvez causaria um grande dano na nossa família e na nossa história de vida. E eu falei assim, não, vamos orar, vamos crer. E Deus movimentou as águas, né? Eu me lembro que a evangelista também ia. Quando ela não ia, eu ia, né? Orávamos. Diaconisa Maria sempre aí intacta, orando, e a gente ali orando, até que Deus bradou na terra, e a vergonha não manchou o nosso nome, para a glória de Deus Pai. Mas quem via assim, a situação era tão tenebrosa, oh Ramanda Ramanaias, era tão tenebrosa. Meu Deus, eu não aceito isso, eu não acredito que isso vai causar. Minha mãe está com tantos anos de vida, Senhor, ela não pode passar por essa situação. Senhor, olha aí, Deus, e Deus bradou na terra, aleluia. A Bíblia diz em Joel, capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia diz assim, que jamais seremos envergonhados para sempre. Nós temos que crer no poder da palavra, aleluia. Confia os teus cuidados ao Senhor e Deus se manifestará. Já estou quase caminhando para o fim, mas Deus manda te dizer, se levante, creia, prossiga e não desista, aleluia. Diz assim, 1 Pedro 5,7, Novo Testamento, 1 Pedro 5,7, diz assim a palavra de Deus: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Oh, aleluia. Eu não vou nem continuar lendo, daqui a pouquinho eu falo sobre esse texto, porque como nós temos dificuldades de deixar a ansiedade de lado para confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diz assim, a palavra de Deus na nossa versão, 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha, eu acho até mais interessante a nossa versão. Por quê? Da revista atualizada. Por quê? Porque aqui eles falam, nessa outra versão fala, lancem sobre ele. Aqui ele fala assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Caminhando e lançando. Caminhando e lançando. Ó, é gerúndio, né? Eu vou caminhando e vou lançando. É uma constante. Então ele fala assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso tem que ser cotidianamente, porque nós que somos muito elétricos temos a necessidade às vezes de não saber lidar com a ansiedade, porque queremos tudo rapidinho, aquela coisa toda e tal. E o Senhor fala aqui para nós uma receita: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. Então esse cuidado, ele é diário, ele é constante. Se levante, creia, prossiga e não desista. Então, que possamos entender 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele. Eu vou caminhando, veio uma ansiedade querendo me afrontar, querendo, por isso
estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei, porque há salvação na sua presença. O salmista, ele repreende a sua alma em Salmo 142, versículo 5. Por quê? Porque a nossa alma às vezes quer nos tomar de assalto. E a única forma de vencer a circunstância é por meio da palavra de Deus, lançando todos os dias as nossas ansiedades aos pés da cruz. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus em Salmo 62. Oh, como é bom amar a palavra de Deus e meditar nas sagradas escrituras. Salmos 62, de 5 a 7, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aleluia! Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Ou seja, todos esses sentimentos, as situações estão em Deus, porque Ele é a minha forte rocha, aleluia, e o meu refúgio. Algo interessante que o salmista ainda corrobora, né? Fortalece. Ele fala: Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Glória a Deus. Algo interessante. Para Ele corremos e estamos seguros, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Aí a palavra de Deus nos diz aqui claramente, aleluia, Ele fala assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória está em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia, versículo 8. Confia nele, ó povo. Aí diz aqui o que? Em todo tempo. Fala: em todo tempo. Oh, glória a Deus. Não é a pastora Rosângela que está falando, é a palavra de Deus, que nós temos que confiar no Senhor em todo tempo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus, novamente, é o nosso refúgio. Aleluia! Que coisa tremenda! É por isso que eu declaro hoje, na sua vida, na minha vida, em nossa vida, aleluia, devemos nos levantar, devemos crer, devemos prosseguir e não desistir. Este é o momento de nos posicionarmos e crermos que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, nesta vida estamos todos sujeitos a adoecer, seja por algo externo, como essa pandemia, que é algo que veio do externo, né? Ou de repente por uma doença que foi hereditária, ou talvez por uma anomalia de síndrome congênita e tantas outras coisas que surgem no decorrer da vida, que vem a tentar nos degenerar fisicamente falando. Mas quando nós olhamos para o alto e cremos no Senhor da nossa história, nós conseguimos prosseguir em novidade de vida e crer que Ele é poderoso para mudar o histórico da nossa história. Aleluia! Nós, infelizmente, ficamos muito amedrontados com as notícias. Não é verdade? Tem pessoas que não podem receber notícias. Está acontecendo
Y. Está acontecendo algo ali no país X. Está acontecendo algo aqui perto de nós. Aí a pessoa já pensa assim, pronto, morri. Aí a pessoa já pensa assim, morri. Por quê? Porque elas se apegam no externo, naquilo que ela ouve. Ela se apega naquilo que ela está vendo. Ei, a Bíblia diz que nós não temos que ser guiados pelo que vemos ou pelo que sentimos. Nós temos que ser guiados por meio da fé. O justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Você acha que este era o propósito de Deus, o propósito inicial de Deus, de que nós sofrêssemos e vivêssemos com enfermidades, ou outras coisas, ou outras mazelas, perdas, quiçá? Você acha que este era o propósito inicial de Deus? Não, mas a originalidade do pecado fez com que fôssemos acometidos dessas coisas. Então, quando as situações terríveis baterem a nossa porta, diga para ela assim: olha, eu estou vendo, eu estou sentindo, mas eu mando você falar com meu Deus, porque é Ele que vai resolver essa causa aqui que está batendo na minha porta, porque operando Ele, ninguém impedirá. Aleluia! Porque o nosso Deus pode transformar todas as circunstâncias. O nosso Deus pode mudar todo e qualquer cativeiro. Mas como, pastora? Como que nós vamos ver os resultados acontecer? Quando entendermos o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 7, aleluia, versículo 14. Que todos falam, e tudo quanto é lugar fala, mas muitas pessoas não vivem essa realidade no texto citado aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, a promessa tem endereço certo, tem endereço para a sua vida, tem endereço para a sua casa, tem endereço para a sua família, porque Deus não vai salvar a parede, não vai entrar em situações para deixar a parede em pé. Deus não se preocupa com a matéria, Deus se preocupa com o homem, Deus se preocupa com você e comigo. Deus ama a sua igreja, ama o seu povo, e operando Deus ninguém impedirá. E Ele fala: tem um remédio aí para você, tem um remédio para aqueles que confiam, tem um remédio. Você parou no meio do caminho e não está mais vivendo dentro daquilo que Deus quer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é isso que Deus quer, que tenhamos posicionamento, tenhamos uma vida alinhada com a sua palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aleluia, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Pastora, como que eu me converto dos maus caminhos? A Bíblia diz que nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunha. Aí as pessoas falam assim: fulano, eu bebo as minhas biritas, eu bebo a minha cerveja, eu bebo o meu uísque, eu bebo, mas olha, não tem problema não, tá lá em casa. Aí você fala assim: ué, pastora, não pode beber? Eu não estou falando que não pode beber, eu estou falando que é preferível você se abster disso, porque você pode estar escandalizando outras pessoas. É muito melhor viver na sobriedade. Aí talvez você fale assim: mas o que tem uma bebidinha, pastor? A Bíblia diz assim, olha: não olhe para o copo de vinho quando estiver vermelho. O que significa isso? A
aquilo atiça. Aí você não vai beber só o meio, você vai beber um copo inteiro, daqui a pouco você está bebendo o segundo, daqui a pouco você está bebendo o terceiro. As pessoas que têm tendência a ter esse problema, tem que ter uma mulher sábia. E a mulher que tem tendência a cair nesse abismo, um homem tem que ser sábio. Então, um ou outro tem que estar ajudando mutuamente, porque dessa forma nós iremos glorificar o nome do Senhor, iremos honrá-lo no nosso trajeto de vida. Eu não estou dizendo que você não pode isso, não pode aquilo. Eu não sou da igreja que não pode. Eu sou da igreja que não precisa. Deu para ver a diferença? Não pode, eu já estou colocando. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quando eu falo assim, não preciso disso, é diferente. Por quê? Porque o Senhor é a minha alegria. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Muitos não bebem vinho, bebidas alcoólicas para ficar alegre. Ei, você não precisa disso. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então existem várias formas de nós entendermos como igreja, como temos que viver na terra. Aí o Senhor, Ele fala para nós através do apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por meio da palavra de Deus. E eu queria encerrar com um texto que eu iniciei. É por meio da palavra de Deus, Salmo 139. É por meio da palavra de Deus, queridos, que nós somos renovados. Não é por meio de coisas inanimadas. Tem pessoas que não bebem, mas comem o tempo todo. O tempo todo está comendo. Aí daqui a pouquinho está com dor de barriga e não pode nem vir para a igreja. Que isso, pastor? Não é verdade. Conheci pessoas assim, que comia tanto, que quando chegava no dia de ir para a igreja, estava com dor de barriga, problema intestinal, aí não podia vir para a igreja, ou estava com problema de fígado, dando piriri, e não estava podendo ir para a igreja. Ei! A pessoa que não sabe controlar a sua própria boca, o seu próprio corpo, fica difícil. A Bíblia diz em Provérbios que é como um muro derribado, ou seja, está desgovernado. Mas sabe como a gente mata a nossa carne? Por meio da palavra, por meio da oração. Então a cada dia eu vou meditando nas Sagradas Escrituras e ela vai me libertando. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a cada dia eu medito nas Sagradas Escrituras. E o Senhor fala: ei, minha filha, levanta dessa cama, alegra-te, ó cativa de Sião, porque a alegria do Senhor é a tua força. Eu te dei a alegria da minha salvação. Levanta-te, prossiga, porque grande é ainda a sua trajetória na terra. Aleluia! Se levante, creia, prossiga e não desista. Diz assim, Salmo 139, para encerrarmos. Louvado seja Deus, versículo 8 a 10. Se subo aos céus, lá estás. Que coisa linda. Glória a Deus. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, rabachara labacandaraias, aleluia, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ainda lá me haverá de suster a minha mão e a sua destra me susterá. Louvado seja Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Deus manda dizer para você: se levante, creia, prossiga e não desista. Porque ainda lá Ele te haverá de guiar a tua mão e a tua destra. Ele te susterá.
com a destra fiel da sua justiça. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Pai, pela sua palavra, porque sei que ela não volta para ti vazia, antes fará o que apraz. Bendiga a nossa alma ao Senhor, e tudo que é em nós, bendiga o seu santo nome. Eu peço que tu alcance do menor ao maior. Alcance do menor ao maior. Aquele que está abatido, aquele que estava abatido, aquele que estava desanimado, aquele que estava enfraquecido, aquele que pensava em parar no meio do caminho, aquele que o coração foi tomado de vexame, de vergonha, de sentimentos contrários à natureza de Deus, aquele que oscilava nos pensamentos. O Senhor manda te dizer: não temas, pois Ele está contigo. Não te assombres, pois Ele é o teu Deus. É Ele que te sustenta com a